E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e no vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre resistor de aterramento, tá? Estou nesse cenário aqui improvisado, mais uma vez eu estou de mudança, então vai ter mudança de cenário de novo. E aí eu estou improvisando isso aqui para a gente continuar gravando esses vídeos e não ficar esse gap tão grande aí no canal, tá? Então hoje eu quero falar sobre resistor de aterramento. E por que eu quero falar sobre esse tema? Eu andei pensando, né, muito levando em consideração o que vocês pedem, muito levando em consideração o que é que a gente tem disponível em uma subestação, de material que a gente consegue encontrar, e aí eu cheguei nesse tema, resistor de aterramento. Vou falar sobre isso. E aí, para ter certeza que esse tema é um tema realmente escasso, é um tema que realmente a gente não tem tanto material disponível, eu resolvi fazer um teste. E aí eu fui lá no YouTube e escrevi resistor de aterramento. E aí você não imagina quantos vídeos apareceram. Eu vou mostrar para vocês aqui, que é para vocês entenderem do que é que eu estou falando. Bom, então vocês viram aí do que é que eu estou falando, né? Esse tema é um tema que a gente não consegue encontrar. Na verdade, equipamentos de alta tensão, de uma forma geral, não é um tema tão comum quanto equipamentos de baixa. E é por isso que a gente criou o canal, né, para poder distribuir mais esse tema, para que todo mundo tenha acesso. Beleza, pessoal? Então, vamos começar a falar. Antes disso, já deixa seu like aqui embaixo, tá? Que é para a gente saber que você está assistindo, que você está gostando, que você está apoiando aí o canal, que você gosta desses temas, e pode até sugerir um novo tema para a gente continuar gravando e desenvolvendo vídeos aqui, beleza? Então, vamos lá. Bom, então antes de começar a falar propriamente do resistor de aterramento, né, da importância desse equipamento, funcionamento, né, que é o que eu quero mostrar aqui nesse vídeo, eu preciso falar sobre o sistema elétrico de potência, né, dar uma base aí antes de a gente chegar no resistor de aterramento, que é para poder entender sobre o funcionamento dele. Tá? Então eu queria explorar um pouco aqui em relação ao nosso sistema elétrico de potência, né, um sistema trifásico, né, a gente está representando aqui, ó, a gente tem aqui uma fonte, tá, considerando aqui um gerador, né, ligado em Y, e eu tenho desse lado aqui uma carga também ligada em Y. Tá? Isso aqui está simplificando o meu sistema, uma fonte, uma carga, tá? Eu tenho uma linha aqui de transmissão, né? Todo o meu sistema é trifásico, né? Como a gente está vendo aqui, temos 3 fases. Então essa é uma representação simplificada, obviamente, do nosso sistema. Então, sabendo disso, aqui no sistema trifásico eu vou ter a tensão fase neutro, né? A tensão fase terra, que é da fase para o ponto neutro, né? Onde você tem o aterramento. Eu tenho também tensões entre fase, tensão VFF, e eu tenho também correntes de fase e correntes de linha. Tá? Nesse caso aqui, como o nosso sistema está ligado todo em Y, a corrente que passa na linha é igual à corrente que passa na fase. Né? No sistema delta não acontece isso. Mas aqui no sistema Y, a corrente que passa na fase e na linha é a mesma, né? Tanto para a fase A, quanto para a fase B, quanto para a fase C. Ok? Então, vamos lá. Essas correntes, elas saem do gerador e elas vêm pela linha de transmissão até chegar na outra subestação, né, no alimentador, e alimentar essa carga, tá? Então, eu chego aqui, ó, com a corrente IA, corrente IB e a corrente IC. Quando essas correntes elas chegam aqui nesse nó, a gente tem, né, a famosa lei de Kirchhoff das correntes, tá? Que vai dizer o quê? Que IA mais IB mais IC igual a IN, ou seja, a soma das correntes que entram no nó é igual à soma da corrente que sai no nó. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter IA mais IB mais IC igual a IN, né? Já que isso aqui é um condutor neutro, né? Pega do ponto neutro, liga à Terra, então essa corrente que passa aqui a gente pode chamar de corrente de neutro. E a corrente de neutro nada mais é do que o somatório fasorial, tá? Que não está representado dessa forma, mas é o somatório fasorial das correntes em cada fase, ou seja, módulo e fase, né? E ângulo das correntes na fase A, na fase B
e da fase C. Eu vou somar isso fasorialmente e eu vou ter a corrente de neutro. Até aí, beleza, pessoal? Isso aqui é importante para quem quer trabalhar em qualquer área, tá? Não só em subestação, mas também com linha de transmissão, aí com equipamento. Você tem que saber, tem que entender a questão do sistema elétrico, tá? Isso aí são conceitos básicos que a gente viu lá atrás, mas é importante revisar antes de chegar lá no resistor de aterramento, tá? Então, como o nosso sistema, né, via de regra aí, em operação em regime permanente, ele é equilibrado, ou seja, a corrente na fase A ela é equilibrada na fase B e na fase C, né? O gerador ele é equilibrado também. E aí, quanto mais perto da geração, há um equilíbrio, né? Mais perto da carga, essa corrente ela tende a se desequilibrar um pouco, porque isso varia muito de acordo com a carga. Mas para um equipamento em si, um motor, né? Alguma coisa, um componente trifásico, que ele também é equilibrado. Então, a corrente na fase A é igual à fase B, que é igual na fase C. A gente se lembrar mais um pouco, aí resgatar esses conhecimentos lá de eletricidade básica, a gente lembra que a corrente na linha é igual à potência, tá? Que é transmitida aí na linha de transmissão, dividido pela tensão entre fases, tá? E raiz de 3, né? Então, se eu pegar como exemplo aí uma linha de transmissão, um gerador, né, que tem ali naquela subestação um transformador aí 100 MVA de potência, eu quero transmitir essa potência na linha. Qual é a corrente que vai passar ali naquele condutor? Essa corrente ela vai ser dada por 100 MVA, tá? Eu já coloquei em K aqui para poder simplificar o meu cálculo, dividido por 230 kV vezes raiz de 3, que vai me dar uma corrente de 251,3 amperes. Isso para uma potência de 100 MVA, que é transmitido em uma tensão de 230 kV. E é importante lembrar outra coisa, tá, pessoal? Sempre que a gente fala de uma tensão no sistema elétrico de potência, essa tensão que é padronizada é uma tensão entre fases. Ou seja, se eu estou citando aqui 230 kV, é 230 kV entre fases. Então, na fase A e da fase B, né, entre as fases A e B, eu tenho 230 kV. Se eu pegar fase neutra, eu tenho 230 sobre raiz de 3. Então, todas essas tensões que a gente conhece, que são bastante comuns, como a tensão 13,8 kV, né, tensão da rede de distribuição, tensão de 23 kV, né, que é aquela tensão que tem lá no Rio Grande do Sul, não sei se tem em outro estado, né, essa tensão 23 kV, você tem o 34,5 kV, 69 kV, 138 kV, 230, 345, 500 kV, tá? Então todas essas tensões que a gente costuma falar são tensões entre fases, ok? Isso aí é uma convenção que foi feita e toda a tensão do sistema elétrico trifásico ela é dada pela tensão entre fases. Mas e aí, quando acontece um curto-circuito, como a gente está vendo aqui, imagina que tem um curto-circuito aqui na fase C, tá? Eu tenho uma falha para a terra, tá? Um curto fase terra. Quando acontece um curto-circuito, essa regra aqui ela já não acontece, né? Você já não tem mais o sistema equilibrado, acontece um desequilíbrio nesse momento. Essa corrente que vinha pela fase C e alimentava a carga, né, e se somava aqui no ponto neutro para ir para a corrente de neutro, na verdade essa corrente ela vai para a terra e ela volta, né, pela terra até o neutro lá do gerador, do transformador. Essa corrente ela vai para a terra e ela volta pelo condutor neutro, tá? Então você muda um pouco esse circuito, né, que vinha aqui da corrente C, né, encontrava aqui no ponto neutro para poder retornar e ela desce aqui, tá? E ela volta. Então, quando acontece isso, acontece também um desequilíbrio no sistema, tá? As correntes na fase A, B e C, elas já não são mais as mesmas correntes. Então você vai ter um desequilíbrio. Então essa corrente IC, que vai ser a corrente de curto-circuito, ela vai voltar pelo condutor neutro, tá? Volta pelo aterramento, sobe pelo neutro e aí ela volta para o sistema aqui e se distribui novamente. Então isso é uma coisa importante quando a gente lembra lá do resistor de aterramento, tá? Isso aí é uma propriedade, né, dessas correntes de curto fase terra, né, da corrente de sequência zero, né, que a gente não vai citar tanto aqui, né, que a gente precisa falar mais do resistor de aterramento, mas já tem vídeo sobre isso, eu posso deixar aqui embaixo o link para vocês assistirem sobre componentes simétricas, tá? Então essa corrente de sequência zero, essa propriedade dela de voltar pelo condutor neutro, que viabiliza a instalação do resistor de aterramento. Então essa propriedade da corrente de sequência zero de passar tanto na fase quanto no neutro, ela é importante. Por quê?
Se eu tenho ali uma corrente que passa na fase e no neutro, vamos lá, eletricidade básica novamente, né? Se eu tenho ali uma corrente, né? Lei de Ohm, corrente é a tensão pela resistência. Então, se eu aumento a resistência do circuito, o que é que acontece com a corrente? Ela vai diminuir. Então, se eu inserir uma resistência nesse circuito, que no nosso caso é o resistor de aterramento, tá? Se eu inserir um resistor de aterramento, eu vou aumentar a impedância do circuito e vou reduzir, por consequência, a corrente de curto. E eu poderia inserir de duas formas esse resistor. Eu poderia colocar um resistor a mais aqui, ó, além da resistência do gerador, tá? Eu poderia colocar um resistor aqui na fase e aí em regime permanente eu teria dissipação de potência, né, totalmente desnecessária, né? Ele funcionaria para as questões de curto-circuito, mas para o regime permanente eu teria uma dissipação totalmente desnecessária, tá? Eu ia estar queimando energia aqui de graça. E aí quando eu coloco o resistor aqui no neutro, o que é que a gente está fazendo aqui? Eu estou permitindo que o sistema consiga operar em regime permanente sem perceber o resistor de aterramento, tá? Sem queimar energia aqui. Porque como o sistema é equilibrado, a corrente no neutro ela é igual a zero, né? O somatório IA mais IB mais IC resulta em uma corrente igual a zero. Então não tem corrente no neutro. Então o resistor não vai ser percebido apenas em momentos de curto-circuito. Então, sabendo disso, para reduzir correntes de curto-circuito, fase terra, a gente usa um resistor de aterramento instalado ali no neutro do transformador, no neutro do gerador, no neutro do sistema, entre o neutro e a terra. Porque, como a gente viu, no regime permanente, as correntes são iguais, vão se somar ali no neutro, a corrente do neutro vai ser zero ou muito próximo disso, então você não vai ter dissipação de energia nesse resistor. Apenas quando acontecer um curto-circuito, um desequilíbrio no sistema, e a gente vai ter corrente circulando no condutor neutro e essa corrente passa pelo resistor. Então o resistor ele faz esse papel aí de reduzir correntes de curto-circuito entre fase e terra. Isso é muito importante, tá, pessoal? Então, ó, só para consolidar aqui o que a gente falou, ó, as correntes de sequência zero que eu citei, ó, elas vão tanto pela fase A quanto pela fase B, pela fase C, né, até o ponto de curto-circuito, elas vão para a terra e elas voltam por aqui, ó, elas se juntam e voltam aqui como 3 e 0, tá? Essa corrente 3 e 0, ela passa aqui, ó, na impedância de neutro, que é o nosso glorioso resistor de aterramento. E aí por conta disso, você vai ter aí uma redução dessa corrente de curto-circuito. Porque mais uma vez aqui, ó, a corrente de curto-circuito vai ser a tensão naquele ponto ali dividido pela impedância, tá? Pronto, então aqui a gente já sabe qual é a função do resistor de aterramento, né? Por que a gente vai colocar ele naquele circuito, né? Quando a gente precisa reduzir corrente de curto, fase terra, tá? E a gente fala agora das características elétricas. Isso aí, principalmente, é onde entra a sua função aí como projetista, né? Você já sabe a função do resistor de aterramento. No seu projeto você vai precisar especificar o resistor. Então você vai precisar especificar, no caso aqui, a tensão nominal, a corrente, a impedância, tá? Então isso aí é o seu papel como projetista, né? Informar ali na especificação técnica, no seu diagrama, as características desse resistor. Então a primeira delas é a tensão nominal, tá? A tensão nominal desse resistor normalmente é 13,8 sobre raiz de 3, 34,5 sobre raiz de 3, que o resistor de aterramento ele é sempre instalado do lado de média tensão, né? Você tem um transformador ali 69, 13,8, ele fica no 13,8, né? Para você ter um resistor menor, né? E além da ligação em Y também. 138, 34,5, ele fica do lado 34,5, então por isso que ele tem essas tensões aqui. Geralmente você não encontra aí resistores de aterramento de 138, 230 kV, tá? Ele sempre fica do lado de baixa, entre aspas, aí da subestação. E aí especifica a tensão nominal, de acordo com a tensão lá da subestação que você estiver projetando, certo? A corrente nominal, a gente acabou de falar, né? A corrente nominal ela está ligada aí à corrente que está passando por aquele resistor. Qual a corrente que passa por esse resistor? É a corrente de curto-circuito, né? Então você vai ter que saber qual é a corrente de curto-circuito. Ah, e como é que eu vou saber a corrente de curto-circuito? Naturalmente, né, lá no projeto, você vai precisar fazer um estudo de curto-circuito, né? Estudo de curto-circuito, como é? Sequência aqui, né? Sequência básica. Lá no início do projeto, você tem que solicitar os dados da concessionária, né? Os dados de impedância ou dados de curto.
você vai solicitar os dados de curto. É porque às vezes ela fornece o valor da corrente, às vezes ela fornece a impedância, tá? Às vezes ela fornece os dois também. Então, você vai precisar saber os dados da concessionária, né? Que você está conectando aquela subestação onde você está projetando. E ali, você precisa saber esses dados porque é o sistema dela, né? Então, você não tem como saber aquilo. Então, ela tem que te passar essa informação. E a partir desse equivalente de TVNAM que a concessionária te fornece, você conecta a sua subestação, seu transformador e faz a modelagem do sistema para obter ali as correntes de curto. Tá? Então você precisa fazer esse estudo de curto-circuito. Esse estudo ele não é só importante para aqui o resistor de aterramento, quanto para a especificação dos demais equipamentos, quanto para a malha de aterramento, quanto para o seu estudo de proteção. Então tudo isso você precisa saber. Tá? Você precisa fazer o estudo de curto para poder desenvolver o seu projeto em torno dessas informações aí que eu falei. E além da corrente nominal, a gente precisa também, que eu acabei não colocando aqui, mas a gente precisa especificar naturalmente a impedância desse resistor de aterramento, né? Qual é a resistência que ele vai ter. Isso aí é o fator até mais importante, porque é essa resistência que vai determinar aí a redução da corrente de curto, né? Então esses fatores aí, a tensão, a corrente e a impedância desse resistor são as principais características elétricas. Existem algumas outras, tá? Mas as principais características dele são essas aí, e vem tudo com base no estudo de curto-circuito, tá? É nesse estudo que você vai determinar aí a impedância desse resistor, né, para a redução de corrente que você precisa, e você vai determinar aí a corrente nominal do resistor, né, que você vai ter a base de curto-circuito para outras aplicações dentro do seu projeto, como a gente acabou de citar, tá? Então essas são as principais características elétricas aí. E aí, quando você estiver fazendo o projeto, né, especificando o resistor de aterramento, é muito importante que você faça isso com bastante cuidado, tá? Que você entenda a necessidade daquele projeto e que você consiga especificar da melhor forma. O resistor de aterramento ele não é obrigatório, tá? Preciso falar que ele não é obrigatório. Então, você pode ter um projeto aí com resistor e um projeto sem resistor. Quem vai determinar isso? O projetista. É o projetista que vai dizer se aquilo ali precisa de um resistor ou não, a menos que a concessionária especifique na sua norma que ela diga, olha, coloque um resistor de aterramento nesse caso. Se ela não especificar, você, projetista, precisa fazer isso. E é muito importante essa avaliação, porque, pessoal, vou citar aqui um exemplo de um projeto que eu estava analisando recentemente, né? Quem me acompanha no Instagram sabe que eu venho postando algumas coisas em relação a esse projeto. É um projeto de uma usina de geração a diesel, né? Uma usina de 12,5 MVA. Então é uma usina com uma potência considerável, que tinha a usina, né? Eram 5 geradores, né? Cada um de 2,5, então dava 12,5 MVA. Então você tinha uma subestação elevadora e conectava isso no barramento da subestação. Por essa potência ser de certa forma um pouco elevada, né? Isso se somando lá com a contribuição da concessionária, a corrente de curto ela estava dando muito elevada, tá? Eu estava fazendo análise do projeto, né? Uma empresa projetista estava desenvolvendo o projeto, a mim cabia a análise, e aí ele apresentou essa memória de cálculo de aterramento de um cabo ali de 150 milímetros, 185, não lembro exatamente, mas era uma bitola muito alta em comparação que já existia lá naquele local, que eram malhas de 70 milímetros quadrados, tá? E até um pouco sobredimensionado. E aí eu questionei o projetista em relação a essa bitola de condutor que ele apresentou na memória de cálculo, e ele disse que simplesmente foi o que deu lá no cálculo dele, tá? Ele disse que fez pela norma que deu aquele cálculo. E aí eu questionei ele se não seria o caso de utilizar um resistor de aterramento, né? Visto que você tinha uma malha ali de 70, né? Que aquele cabo era mais do que o dobro do que existia lá no local, né? Eu não estava nem questionando as premissas, mas se não seria o caso de utilizar um resistor de aterramento. E ele disse, não, isso aí quem vai dizer é o cliente, né? Ele que vai dizer se quer comprar ou não esse resistor, se quer colocar lá. Se ele quiser colocar, eu boto no projeto. E aí assim, eu como projetista, eu vou dizer que eu não seguiria por esse caminho, tá? Eu como projetista, o que é que eu faria nesse caso? Eu avaliaria, né, a necessidade ou não do resistor de aterramento. Pô, deu uma bitola muito alta. Então se eu colocar o resistor de aterramento, será que eu consigo baixar isso para quanto? Tá? Porque o projetista, pessoal, é importante a gente sempre falar essas coisas, tá? Às vezes o cara quer fazer projeto, mas ele não quer pensar. Ele quer simplesmente entregar e receber o dinheiro dele, mas ele precisa pensar. E ele precisa, muitas vezes, ir além
da norma, tá? Ele não pode simplesmente atender a norma, ele tem que ter bom senso, né? Ele tem que ter um senso crítico para saber que, pô, se ele está usando um cabo de 150 milímetros, é um cabo muito grosso para malha. Cabo de cobre é muito caro. Então, às vezes, você fazer um investimento num resistor de aterramento que não é um equipamento caro, né? E aí você consegue reduzir essa corrente para ter cabo de 70, por exemplo, que já era o existente. Além desse ganho, né, da corrente de curto, em consequência disso, você tem um ganho de malha, né? Você reduz a bitola da malha, você reduz todos os outros equipamentos, né, que precisariam suportar uma corrente muito elevada de curto-circuito, e aí você consegue reduzir, e aí você ganha em vários equipamentos, porque o equipamento ele vai ter uma suportabilidade menor, então ele é mais barato. Você tem aí uma segurança maior, né, porque você tem corrente de curto menor, então a corrente injetada na malha é menor, então você tem menores tensões de toque, menores tensões de passo, e isso tudo são ganhos de projeto, né, que vão além da norma e que isso satisfaz muito o seu cliente, tá? Então você que quer seguir, né, você que quer ter sua empresa de projetos, você que quer fazer projetos de subestações, você precisa ir além da norma e entregar uma solução melhor para o seu cliente, tá? Não se ater exatamente àquilo que está lá, né? Você precisa pensar um pouco mais, né, ir um pouco mais além e entregar uma solução melhor. Porque se ele chega e entrega uma solução completa, um resistor, ele já apresenta um projeto com esse resistor, né, a visão do cliente é outra, né, porque ele diz, olha, eu estou colocando esse resistor aqui, porque isso aqui vai fazer a redução da corrente de curto, você vai ganhar em equipamento, você vai ganhar em malha, você vai ter mais segurança, e isso ele vai ganhar o cliente por consequência, né, ele vai estabelecer essa parceria. Quando tiver um outro projeto, com certeza, né, o cliente vai se sentir bem atendido, ele vai se sentir mais especial, né, porque o cara se preocupou com a segurança, se preocupou com o custo dele, tá? Então, quando tiver outro projeto, com certeza, né, o cara lá ele vai chamar a sua empresa para fazer o projeto, tá? Então, isso aí é uma construção de relacionamento, né? Se você pensar isso no longo prazo, com certeza você vai estar ganhando muito mais. Você vai perder um pouco mais de tempo ali pensando, né, dentro daquele projeto, mas no longo prazo você ganhou muito mais, né? Porque aquela parceria que você firmou ali, ela pode se tornar uma parceria de longo prazo e aí você pode pegar projetos e projetos. Então, construtivamente, o resistor ele é basicamente isso aqui, ó. Ele é uma caixa, tá? Uma caixa, um invólucro metálico, onde você tem, ó, resistências em série, né, até chegar na impedância que você determinou no seu projeto. E aí você tem a entrada do cabo, né, isso aqui, ó. Aqui atrás, não sei se vocês estão conseguindo ver, né, a foto ela não ajuda tanto, mas aqui, ó, MT é a caixa, né, onde você tem os terminais de média do transformador, tá? Isso aqui é o transformador. Esse MT é justamente isso, aquela caixa onde você tem as buchas de média tensão. Dessa caixa tem uma canaleta aqui que ela desce e ela vem, e você tem a entrada aqui desse lado do cabo. Então esse cabo, né, que sai lá do neutro, ele entra aqui e aí ele passa nas resistências e aqui embaixo ele é aterrado, tá? Isso aqui, esse cabinho aqui embaixo está conectado na malha de aterramento. Então o resistor de aterramento, ele é basicamente isso, ele é uma caixa metálica com um conjunto de resistências, tá? Uns isoladores aqui para poder fazer o suporte, né? Fazer a isolação aqui entre a caixa, né, e os resistores, e a conexão com a malha. Eventualmente você pode ter um TC aqui dentro, né, um TC para poder pegar essa corrente de neutro, tá? Nesse caso aqui não tem esse TC, tá? Nesse caso aqui são só as resistências mesmo, tá? Resistor, isolador, resistor, isolador, né, dos dois lados, resistor aqui também, isolador. Esses resistores eles são conectados em série e aí aqui embaixo, né, você tem a conexão com a malha de aterramento. Inclusive lá no meu curso de projetos, né, de subestações de alta tensão, a gente tem uma aula falando sobre resistor de aterramento, né? Tem aula sobre vários equipamentos, né? Mas você tem uma aula específica sobre resistor de aterramento, né, onde a gente mostra características elétricas, né, as construtivas, aqui um pouco mais, né? E aí você mostra também o dimensionamento do resistor, né? Como é que faz o cálculo do resistor de aterramento, né? Isso aí é importante, dimensionamento das características elétricas, isso está lá tudo dentro do curso, tá? Então quem tiver interesse em fazer o curso, recomendo que continue assistindo os vídeos aqui e principalmente siga lá no Instagram, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo, segue a gente lá no Instagram, porque lá eu sempre comunico questões do curso, né? Toda semana eu abro caixa de perguntas e aí às vezes eu respondo alguma dúvida em relação ao curso, né? Programação da próxima turma, quando vai abrir a próxima turma, a pessoa consegue sempre se informar por lá também.
tá? Então é bom sempre seguir a gente lá no Instagram também, além de seguir o nosso canal por aqui. Então aqui eu tenho uma estatística em relação a ocorrências das correntes de curto-circuito, tá? Dos curtos-circuitos que acontecem no sistema, cerca de 5% são trifásicos, 10% bifásicos, 15% bifásicos com terra e 70% são curtos monofásicos. Então veja que quase todo o curto-circuito que acontece no sistema é um curto entre fase e terra e é temporário, né? Principalmente, não é um curto permanente, é um curto temporário. Um exemplo disso, né? Só para a gente conseguir fazer uma analogia com essa tabela aqui, poder entender na prática. Imagina só que você está lá assistindo futebol no domingo lá na sua casa, tá? E aí do nada acontece aquele pisca de energia. E aí 1 ou 2 segundos a energia volta, né? O que é que foi isso? Provavelmente foi um curto-circuito que aconteceu na rede, tá? Curto temporário. Geralmente esses curtos estão associados a, por exemplo, um galho de árvore que atinge a rede de distribuição, né? A gente já está cansado de ver aí as árvores engolindo algumas redes de distribuição. E às vezes a árvore está molhada, né? O tempo está úmido, a resistência está baixa ali. Quando esse galho ele toca o condutor lá da rede de distribuição, né? Acontece um curto-circuito. Só que aí, ó, isso aí é o vento, né? Que leva a esse contato. E aí a árvore volta, o contato cessa ali, a corrente também cessa, e aí o curto-circuito ele vai cessar também. E aí o religador lá da rede ele faz religar a rede. Então veja que é um caso que acontece, né? Todo mundo já passou por isso, né? É bastante até comum que isso aconteça. Então isso é só para a gente entender o quanto acontecem esses curtos-circuitos monofásicos, né? Geralmente esses casos são casos de curtos-circuitos monofásicos temporários. Isso aumenta mais ainda até a importância da verificação do resistor de aterramento, né? Porque provavelmente lá na subestação, que você estiver projetando, muito provavelmente o curto-circuito que acontecer será um curto-circuito entre fase e terra, tá? E o resistor de aterramento, né, ele precisa ou não, né, dependendo aí do seu projeto, ele precisa estar adequado. Então, só recapitulando aqui, resistor de aterramento. Qual é a função do resistor de aterramento? Reduzir correntes de curto-circuito entre fase e terra. Mas qual é a importância do resistor de aterramento? Por consequência da redução da corrente de curto, o resistor de aterramento ele pode trazer um ganho para equipamentos, né? Você tem equipamentos com suportabilidades menores, você tem uma malha de aterramento com uma bitola menor, tá? Então isso gera economia, você tem uma maior segurança, né, do ponto de vista aí de tensões de toque e de passo, além de não ser um equipamento caro e de ter sua grande importância no projeto. Então eu queria deixar essa reflexão para vocês aí, se vocês têm pensado nisso durante a elaboração do projeto de uma subestação. Você já especificou algum resistor de aterramento no seu projeto de subestação de alta tensão? Então deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Bom pessoal, então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você não é inscrito no canal, você chegou agora, se inscreve no canal, aqui tem muito conteúdo bacana, muito conteúdo para quem gosta dessa parte de alta tensão, para quem quer entrar nesse mercado aí de subestações de alta tensão e até eu diria de linhas de transmissão, de redes de distribuição, porque a gente fala de alta tensão, né? Nosso foco é em subestação, mas a gente sempre fala de tudo relacionado à alta tensão e aqui você encontra tudo sobre isso. Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e eu vejo você no próximo vídeo.